Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Não há nada neste mundo que não possas fazer. Me entrego a teus santos pés, por favor, Senhor. Salva-me. Eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei, Senhor, sua palavra, e minha alma será salva. Olá a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais essa live, mais uma das lives. Eu espero que vocês aproveitem. Para quem não sabe, meu nome é Lael Bastida, e eu venho praticando meditação há 50 anos. Lá nos idos de 1973, onde muitos de vocês ainda nem tinham nascido, eu fiquei frente a frente a essa experiência. E quando eu cheguei ali, eu não cheguei por acaso. Houve uma luta antes, houve uma busca antes, houve uma procura consciente antes, pelo menos no meu caso. Como se eu tivesse nascido e me distraído nesse mundo durante um período. E durante esse período, esses anos de minha vida, eu olhava do lado de fora, exercia as atividades do lado de fora, mas eu sentia que tinha algo mais, eu sentia que havia algo mais, eu sentia que eu não estava agindo, fazendo, vivendo aquilo que era possível viver, com uma experiência que eu ainda não sabia qual era, mas que eu sentia que existia. Eu me lembro que eu olhava as pessoas e falava, tá tudo certo. Eu também quero isso, aquilo outro. Viver nessa natureza, viver nesse mundo é muito bom. E eu olhava tudo isso e falava, eu também quero. Também quero viver tudo isso. Também quero sentir tudo isso. E eu sabia que eu precisava de algo. Eu sabia que tinha algo mais. E eu olhava e falava, não pode ser só isso. O que ser só isso já é uma grande coisa. Mas eu olhava e sentia. Eu me lembro que quando criança, bem criança, meus 7, 8, 9 anos, eu acredito que antes até, 7 anos, porque eu me lembro que a percepção minha do mundo, com os meus 6, 7 anos, a percepção minha do mundo, com meus 9, 10 anos, e a percepção minha do mundo com meus 15 anos, era totalmente épocas diferentes, vidas diferentes, era totalmente diferente. Eu brinquei muito, botei muito o pé na terra, coloquei muito o pé na grama, coloquei meus pés na água de rios e de mares. Mas não era isso. Eu brinquei com várias brincadeiras que se brincava numa época em que as ruas nem eram asfaltadas, as ruas eram de terra.
E havia uma série de brincadeiras para crianças específicas para ruas de terra. Bolinha de gude, finca-finca, jogar peão, empinar pipa, jogar futebol na rua. E eu posso dizer, eu tive uma infância feliz. Mas eu também tinha uma busca. E eu sei que algumas pessoas podem dizer assim, porque tem gente que acredita nisso. Eu não vou adentrar hoje em crenças, mas tem gente que acredita nisso. E eles dizem, essa inconstância, essa busca, essa sede que você tem espiritual, você deve ter trazido de outras vidas. Como eu não acredito nisso, eu não posso dizer nem que sim, nem que não. E quando eu digo que eu acredito, não quer dizer que eu acredito, quer dizer que não é uma coisa que você pode falar, que você pode fazer ainda. Mas a percepção da alma, o porquê de estarmos aqui, isso é possível e isso a gente pode, e creio até mesmo que a gente deve experimentar, ser e fazer. Você tem todas as coisas materiais, você tem todas as coisas que fazem parte da criação, mas você tem uma coisa interna, você tem uma busca interna, você tem um propósito que teu coração grita por ele. E é o de se conhecer, é o de experimentar o que você verdadeiramente é. Ontem na live, o tema que eu usei foi sobre a meditação e os tipos de meditação que as pessoas mais fazem. Os mantras, as visualizações, os relaxamentos, os tipos de oração. E essa forma de disciplina, algumas foram criações humanas, outras foram alguns santos que simplesmente chegaram para essas pessoas e usaram essas disciplinas para saber se elas estavam ou não prontas para a verdadeira meditação. Pelo menos os santos que tinham essa experiência, que sabiam. E na história foi se criado várias disciplinas, foram se criando várias disciplinas. E eu sei que vários regimes monásticos foram criados e cada um usava uma disciplina diferente. Pelo menos eu vivi um deles por 11 anos. Mas eu já tinha uma disciplina que eu considero a razão de você estar nesse mundo. Enquanto as plataformas vão informando as pessoas que já estamos online, e as pessoas pouco a pouco vão se aproximando, as pessoas pouco a pouco vão conhecendo isso, vão chegando e descobrindo que elas podem assistir ao vivo o que eu estou dizendo, que é uma oportunidade de ouro. Enquanto isso, vocês podem curtir, vocês podem compartilhar esse vídeo, me seguir nessas redes. A coisa mais importante é que vocês saibam disso. Existe a live, que eu não sei
quanto tempo ela vai acontecer. Mas existe um telefone que eu estou deixando de contato comigo, para que vocês tenham esse elo, esse meio, onde vocês possam fazer perguntas e onde a gente possa se comunicar e, principalmente, que a gente não perca contato. E para que algumas coisas que eu preciso informar a vocês, e eu não posso fazê-las por live, sejam feitas assim. Então, por favor, a hora que terminar essa live, a hora que terminar esse vídeo, no primeiro comentário vai estar o meu telefone pessoal. Não liguem, ele está configurado só para mensagem. Então, faça o seguinte, ele está configurado para o WhatsApp, por exemplo. Então, façam mensagens, mandem mensagens. E digam, se identifiquem para que eu possa adicioná-los e assim atendê-los. E por aí, quando tiveram uma novidade que eu espero que seja próxima, eu vou começar a informá-los. Existe uma aproximação que vai acontecer e eu quero informar a vocês, e eu não sei se eu vou poder fazê-las através da live, mas eu poderei fazê-las através de WhatsApp para pessoas específicas. Bom, vamos lá. Ontem eu falei sobre meditação e hoje eu quero continuar falando sobre meditação, mas eu quero falar hoje especificamente da meditação que eu faço, da meditação que eu pratico, da meditação que eu vivo. E essa meditação é totalmente diferente de todas as outras, a não ser igual a que eu pratico. Qual é a diferença? Por que é que eu faço essas lives? Eu não faço essas lives como um meio comercial. Eu faço essas lives porque eu tenho uma intenção com vocês, que é permitir, assim como eu tive a oportunidade, permitir essa oportunidade que vocês também possam ter, que é aprender a meditar. Gente, meditação não é uma prática. Meditação não é uma disciplina. A disciplina, a prática, pode ser usada. Eu ia dizer não, pode. Mas na verdadeira meditação, se é que você pode configurar assim, nessa experiência de interior, você vai precisar de prática? Sim. Você vai precisar de disciplina? Sim, você vai precisar de disciplina, de hábito, de prática, como todas as coisas. Até para tomar água, você precisa de uma disciplina, você precisa de prática. Mas ela não é uma coisa, a meditação não é uma coisa criada pelo homem. Aí já começa a ficar profundo. Não fui eu, não foi a pessoa que me ensinou a meditar, que criou a meditação. Meditação é uma coisa que faz parte da sua existência, da sua existência. Por isso é que dentro de você nunca vai ficar satisfeito. Porque é como se faltasse a parte mais importante.
Esse é o sentimento que existe dentro. Qual é a parte mais importante de mim? O que eu nasci para ser? E eu não estou falando de profissão, gente. Eu não estou falando de missão nesse mundo, que eu nasci para ser no sentido de uma missão. Não. Não é nesse sentido. Não é. Quando a gente fala o que eu nasci para ser, não é assim. Eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou advogado, Será que eu nasci para ser um médico? Não é isso, gente. Não é. A meditação não está nesse nível. A nossa vida, o propósito dessa vida não está nesse nível. É outra história. O que nós fazemos nesse mundo, as nossas atividades nesse mundo de sobrevivência, de existência, não é o propósito da nossa vida. Existe um propósito por trás de tudo isso. E hoje, esse vai ser o tema. Eu não sei. Porque eu ouvi falar, eu não sei até que ponto. Gente, eu não entendo essa parte, tá? Porque existe um bastidor que eu não conheço, que é o jogo divino. E esse jogo que o Criador faz, ele mexe cada uma de nós, cada peça. Cada peça desse gigantesco jogo de xadrez, na qual fazemos parte, nós somos um integrante dela, nós somos uma peça. Esse jogo é mexido por Ele, controlado por Ele. Nós fazemos parte disso. Então, por causa desse jogo, que é o livre-arbítrio, até mesmo Jesus não quebrou ele. Quando eu falo quebrar, eu quis dizer o seguinte: ele tinha poder suficiente para interferir. Jesus tinha poder suficiente para interferir nas pessoas. Ele, pelo menos isso que está nas Escrituras, ele ressuscitou mortos, curou cegos, paralíticos, expulsou demônios. Ele teve várias atividades extra-humanas. E para ele mudar a cabeça das pessoas, era como qualquer um desses milagres que ele fez. Ele poderia fazê-los tranquilamente. Existem alguns seeds, alguns poderes, onde você pode convencer as pessoas utilizando esse poder. E Jesus não usou isso. Imagina que você tem o poder de fazer as pessoas fazerem a sua vontade. Existem até filmes assim. Jesus tem esse poder de fazer com que as pessoas, se ele quisesse, o obedecessem. E quando ele estava oferecendo essa experiência, que é o livre-arbítrio, quando ele estava oferecendo, porque essa é a razão dele, vir a fazer o inverso de Adão. Porque a única forma de você criar o caminho inverso de Adão é através de um mestre perfeito. Ele sabe como fazer você retornar ao paraíso. Ele sabe como fazer você voltar a ser o Filho de Deus. A ser o Filho de Deus. Que é o que você sempre foi e se perdeu no tempo. E ele, no caso de Jesus, nunca usou os poderes que tinha para convencer as pessoas a caminhar na direção que ele queria. Ele falava
e deixava que as pessoas fizessem o que quisessem. Sabe, ele falava, e ele mesmo dizia: quem tem ouvidos, que ouça. Gente, ele podia convencer as pessoas usando a voz, usando o poder, mas ele não fez. Quando ele estava junto a Pilatos, e o povo ia decidir entre ele e Barrabás quem ia morrer e quem ia viver, ele poderia ter usado sua voz, seu poder, e aquelas pessoas votariam para que ele fosse salvo. E ele não fez. E as pessoas dizem assim: ele não fez porque ele não era político, ele não fez. Gente, para se salvar, qualquer pessoa faria qualquer coisa. Mas no caso dele, a salvação, para se salvar, a salvação, ele teria que interferir no livre-arbítrio das pessoas. E ele não fez. Porque é um passo, um ponto em que ele iria desobedecer seu pai, a lei que seu pai havia criado, que é: se você tiver sede, beba da água que eu lhe der, e a água que eu lhe der fará dentro dele rios da vida eterna, para a vida eterna. E aquele que beber dessa água jamais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, porque rios de água viva jorrarão de seu ventre. Ele não está falando que você ia virar uma fonte luminosa. Ele não está falando de que você ia virar uma cascata. Ele não está falando de uma fonte física. Gente, isso tudo é parábola. Ele estava falando da água viva. Ele estava falando de uma característica de Deus. A vida que nós conhecemos é a vida física. Nós nascemos nesse mundo. Agora eu vou começar a entrar na meditação que eu faço. E que eu espero que vocês venham a fazer. Que vocês venham a conhecer. Como eu sei como chegar lá. Como eu sei como fazer vocês chegarem lá. Então, eu posso falar. Gente, a meditação, ela é bem assim. O ser humano, ele vive nesse mundo. E ele vive sem a meditação. Sem essa experiência que foi chamada de meditação. Pronto. Aí fica mais doido, mas ao mesmo tempo para a confusão. Ele vive nesse mundo, acreditando que ele é a criatura. O ser humano está interpretando um papel. E se esqueceu de que ele é o ator. O Eterno passou a acreditar que ele era finito. Porque finito é o corpo
em que ele acredita que é a sua identidade, que é o que ele é. O eterno dentro de você, o eterno dentro de você, o imortal dentro de você, acredita que vai morrer. O imortal dentro de você acredita que tudo vai acabar. E você olha no espelho e você acredita que essa é sua identidade, que é isso que você vê no espelho é o que você é. E você respira. E você sente que tem vida. E sabe como você se relaciona com essa vida dentro? Assim. Você diz, eu estou vivo. Por que que você diz que você está vivo? Você fala, eu estou vivo porque eu estou sentindo minha respiração. Eu estou vivo porque eu sinto a energia em mim. Eu sinto a vida em mim. E aí você diz, Deus, e você não identifica Deus como a tua vida, tá? Deus criou o universo inteiro, está em algum lugar tomando conta de tudo, cuidando de tudo. Eu sou uma criatura dele. E você trata Deus como um ser imaginário que está em algum lugar que você chama de céu. E você trata a vida que existe em você como uma eletricidade, carga de bateria. Por essa carga de bateria estar em você, você respira. Então é assim que você vê a criação. É assim que você vê tudo. A você mesmo como sendo o centro do universo, como sendo esse corpo, eu sou o Lael. E o movimento da vida dentro, a respiração. Como algo que está dentro de você. E porque isso está dentro de você, você está vivo. Esse é o lado de Adão. Foi isso que aconteceu com Adão. E por isso ele foi expulso do paraíso. Expulso do paraíso não é um castigo, é uma metáfora. E por isso ele não experimenta o paraíso, porque o paraíso é estar com Deus. E quando Deus criou esse universo, e ele criou Adão, que foi a primeira criatura que ele fez, quando ele criou o primeiro homem, quando ele criou Manu, quando ele criou Adão, ele pegou esse ser, para que esse ser viesse nesse mundo e tivesse uma experiência. Ele deu a ele o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio significa: você se esqueceu de mim. Você se esqueceu de que eu te criei. Você não tem uma relação comigo, a não ser a emoção, o sentimento. Você não me conhece mais. Você vive nesse mundo
criado por mim, que eu criei, interpretando um personagem que eu crio, que eu criei, e não se lembra mais de que você é o ator. E por isso, viver o paraíso, que significaria você ser o ator e se maravilhar vivendo nessa existência, dentro da criação, não sendo a criação, dentro da criação, sendo imortal, sendo o que você é. E essa é a experiência do livre-arbítrio. E quando um mestre vem, quando ele te toca para que você tenha uma experiência, ele te toca para te ensinar algo, ele te toca para te lembrar de algo que você se esqueceu quando foi criado. Deus não impõe nada. Ele convida. Aquele que quiser, venha a mim e eu lhe darei a água da vida. Aquele que quiser, venha a mim. Aquele que quiser. Aqueles que têm sede, aos buscadores. Porque aos que não têm sede, aos que não são buscadores, eu não irei perturbar a sua vida. Eu não atrapalharei o seu sono, o seu sonho, as suas vontades, o seu querer. Porque eu fiz isso. Eu criei esse mundo para isso. Eu criei esse mundo para que o ator se tornasse o personagem. Por quê? Se você é um ator e vai interpretar uma peça de teatro, por exemplo, na televisão, um filme, no cinema, um filme, na televisão, uma novela, um filme. Quando você vai interpretar algo, você se prepara, aí você vai, veste a roupa do personagem, entra no palco, entra no local onde as filmagens acontecem, onde as câmeras estão, e você não olha para a câmera, porque senão você vai não interpretar perfeitamente o personagem. Então você não olha para as câmeras, você olha para os personagens que você vai contracenar e a paisagem que é o teu campo, e você vai interpretar. 2 horas depois, no máximo 4 horas depois, que é a duração de um filme. E mesmo assim, você não fica 4 horas interpretando. 4 horas é de edição. Você interpreta muito mais, mas em intervalos. Onde eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer, como é, criando uma metáfora. Você interpreta o personagem e 1 hora depois, 2 horas depois, você já não aguenta mais. Mesmo que o filme dure 1 hora, você vai gravar horas e horas e horas e horas de cenas diferentes sobre o mesmo momento, e vai ser escolhida uma das cenas para ser editada junto com outras cenas e formar apenas 1 hora de filme, mas você vai gravar horas e horas e horas. E durante isso, enquanto você está interpretando o personagem, você tem que ser o melhor personagem. Então você tem que
viver o papel, viver o personagem. E você vive esse personagem durante, vamos dizer, você grava durante 1 hora. Cara, 1 hora de gravação, 2 horas de gravação, você não aguenta mais. E aí sabe o que acontece? O diretor fala, ok, time, vamos dar um tempo, voltamos a gravar daqui meia hora, vocês têm esse intervalo, vai tomar seu lanche, vai tomar seu banho, vai fazer o que você quiser, mas esteja aqui dentro de tanto tempo. E você, olha o que eu estou te dizendo agora, você deixa o personagem, você tira as roupas, você deixa, às vezes você tira a barba, tira o cabelo, tira tudo. Você deixa a roupa do personagem aí e você volta a ser o ator. E quando você volta a ser o ator, você volta para casa, vamos dizer que tenha sido noite já, foi a última cena gravada daquele dia, no dia seguinte continuaria. E aí você volta para casa. E quando o ator volta para casa, ele volta para sua família, para os seus filhos, ele volta para o seu meio, ele volta para o seu convívio, ele volta para o seu mundo real. Real. E ele volta. Por quê? Porque ele entra no corpo do personagem somente pelo tempo da vida desse personagem. E ele sai do personagem. E ele faz isso com frequência. Ele vai, interpreta o personagem, depois ele para. Ele vai, interpreta o personagem, depois ele para. Ele sempre sai do personagem. Diferente do que acontece com você. O Criador te deu um personagem para interpretar. Só que esse personagem, ele dura. O tempo de gravação dele é de 90 a 100 anos, no máximo 110, 120 anos. Esse é o tempo que você vai estar atuando nesse personagem. E você está interpretando esse personagem. E como você não vai sair desse personagem antes dos 100 anos de idade, é muito tempo, 100 anos. E aí você chega, e esse personagem, você está interpretando ele, e se você saísse dele com frequência, se você voltasse a ser o ator com frequência, seria diferente, porque você faria o quê? Você saberia que você é o ator. Só que esse personagem, ele é dinâmico. Esse personagem, quando você entra dentro desse corpo, interpretando o personagem, com essa fantasia toda, você começa como bebê. E você entra dentro, você é ator, entra dentro desse personagem como bebê. Talvez, enquanto feto, você ainda tenha alguma consciência do personagem. Mas você nasce para esse mundo, para este mundo, você começa a interpretar o personagem. E esse personagem, você vai passar 100 anos interpretando ele. E como você não sai, você não só interpreta perfeitamente, como você não se lembra de que você é o ator. E você simplesmente interpreta o personagem. E essa vida, as pessoas estão vivendo a criatura. E essa peça, essa cena gigantesca, esse filme, foi o Criador que fez. Ele está fazendo. E enquanto você interpreta esse personagem, você não sabe que é um ator. Porque é tanto tempo que você já se esqueceu, é tanta atividade, é tanta coisa para você se envolver. E você se esqueceu. E às vezes você olha e fala, engraçado. Eu sei que eu sou observador, mas eu nunca experimentei ser ator. Eu sempre vivi o personagem. E às vezes chega no final da vida, ou em alguns momentos, você olha e fala, tudo isto aqui é um filme.
Tudo isso aqui é uma ilusão. Sabe? E agora? E agora? Eu vou ter que deixar a roupa do personagem. Eu vou ter que deixar o próprio personagem. Esse próprio personagem vai virar pó. E o que sou eu? Aí, em determinados momentos, você para no meio da interpretação e fala: o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? De onde eu vim, para onde eu vou? Porque alguma coisa dentro de mim diz que eu sou algo mais que você não se lembra o que é. Que eu sou algo mais, você é o ator, mas você não sabe disso. E o mestre chega nesse mundo. Ele chega para você e fala assim: esse personagem tem 100 anos. Eu posso te mostrar um outro universo, onde você é o ator, onde você que está dentro desse personagem, onde você nunca nasceu e nunca vai morrer. Eu posso te mostrar a tua verdadeira forma, teu verdadeiro rosto, tua verdadeira face, quem você é, o que você é. Porque existe nos bastidores da criação uma coisa que é onipresente, onisciente, onipotente, que é a luz. E que este personagem, esta forma, foi feita dos elementos desse mundo, dos elementos da criação. E a criação ainda vai durar um bom tempo. E esse corpo não vai durar o tempo da criação, então ele vai, no tempo de validade dele, ser desfeito. O pó vai voltar ao pó. O corpo que é feito dos elementos desse mundo vai voltar aos elementos, porque o prazo de validade vai acabar. Mas o que está dentro dele é imortal. E ele diz: você é o que está dentro. Você é o ator. Você é a vida eterna. Você é o que está dentro. Você e o Criador de tudo são um só. Porque você é espírito, você é luz, e Deus é espírito, Deus é luz. E você foi colocado dentro desse corpo, foi feita essa escultura de barro, e foi colocado dentro para animar, para fazer com que essa escultura de barro tomasse vida. Foi colocado dentro o Espírito Santo. Foi soprado dentro o movimento, a vida, o Logos. E o que você verdadeiramente é espírito. O que você verdadeiramente é não morre quando morre o corpo. E aí, esse é livre-arbítrio, isso aconteceu na história, não foi uma vez só. O mestre não fez isso e convenceu as pessoas disso, não. Ele falou sobre isso, ele deu a mensagem. E deixou que o ser humano entendessem ou não, quisessem saber mais, ou conhecer, ou viver, ou ser, ou não, e deixou livre. Ele não julgou o ser humano. Ele até disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Pô, mas ele não poderia fazer as pessoas saberem? Ele não tinha poder para isso? Tinha. Mas ele respeitava, todo mestre respeitou.
Todo mestre respeitava o livre-arbítrio, que é a lei principal, ou uma das principais do Criador. Existe a lei do ação e reação, do karma, ok, né? Isso na existência da matéria. E o mestre nunca interferiu no livre-arbítrio. Ele simplesmente falou, a mensagem dele foi dita, foi transmitida. E as pessoas que quisessem iriam até ele. E ele disse: importa que os verdadeiros adoradores adorem Deus em espírito e verdade. Não acreditem nele. Conheçam. Conheçam, porque Deus é espírito. Ele disse: venham os que têm sede, os que têm fome, os que querem conhecer a Deus, os que querem conhecer a luz, os que querem ir para dentro de si mesmos e conhecer a verdade. Mas ele não exigiu, nunca exigiu. Ele nunca usou o seu poder para convencer as pessoas a acreditarem nele. Nunca. E quando as pessoas o enfrentaram e destruíram a forma física dele, que ele estava usando para transmitir a mensagem, ele não matou essas pessoas. Ele não as destruiu, eram criação dele. Ele não fez nada contra a vontade das pessoas de viverem ou não, quererem ou não, conhecerem ou não, acreditarem nele ou não, buscarem, terem a experiência ou não. Mas a experiência, a mensagem está aí. Mas o mestre está aí, a meditação está aí, a oportunidade está aí. Continua para sempre. O ser humano tem o livre-arbítrio, ele pode escolher um lado ou outro. Ele pode escolher a experiência de Adão, que é viver nesse mundo e ser expulso do paraíso, ou ele pode viver a experiência de estar no paraíso, porque Adão estava no paraíso antes de ser expulso. E o livre-arbítrio é: você escolheu, através de Adão, a estar fora do paraíso, e o mestre é aquele que vem te dar a escolha de viver o paraíso, de voltar a ter a experiência de Adão antes de deixar o paraíso, que é ser o que você é, ser o que ele é, as coisas tomarem seu lugar, como devem ser. Como devem ser interferiria no livre-arbítrio. Não é bem assim. Não é como devem ser. Como podem ser. Então, gente, nesses últimos minutos que me restam, a experiência de meditação não é uma experiência de disciplina. Entenda isso, gente. Vai ser necessária disciplina? Sim, para você se sentar e voltar a ser o que você é. Sim. Mas a experiência de meditação, o Raja Yoga, é diferente. Porque não é uma coisa que você vai... Gente, não é uma coisa que o personagem vai fazer continuando o personagem. A experiência de meditação é a experiência de voltar para casa. Ela volta como se você estivesse fazendo uma atividade do personagem. Mas não é. Porque você vai olhar num espelho. E a partir desse olhar nesse espelho,
você vai olhar a tua verdadeira face. Você vai olhar a face do teu eu. Você vai conhecer o ator. E o ator é espírito. O ator é luz. O ator nunca nasceu e nunca vai morrer. O ator é eterno. O ator é um com Deus. O ator é o Espírito Santo. E dentro de você, dentro do personagem, este personagem também tem uma função, que é a função de ser um templo. Essa vida é para ser vivida dentro e fora. Tem esse universo fora, tem um universo dentro. E aí dentro do corpo, dentro deste corpo, nesse universo interior, que não tem fim, que não tem limites, que não tem barreiras. Neste mundo dentro, não tem parede do corpo. É dentro de você, mas dentro de você, você não vai olhar e ver os teus órgãos. Você dentro de você não vai olhar os ossos, os músculos, a pele. E de fora esse mundo. Não! Dentro de você é um outro universo. E quando você olha para dentro, quando você está dentro, não é olha para dentro. Primeiro você olha para dentro, depois você vai para dentro. E quando você está aí, você não precisa do personagem. Aí você é você mesmo. Você não precisa interpretar nada. Você só vai ter a experiência de estar dentro de você, no aconchego do corpo, no conforto de dentro. Você vai estar aí com você mesmo. Você vai estar aí num outro ambiente. E nesse ambiente, aí só há paz, só há amor, só há tranquilidade. Não é no mundo mental. O mundo mental é dentro do cérebro, nesse corpo. Não. Dentro desse corpo você vai estar vivendo. Você vai estar em contato com a vida. E aí dentro, junto com a vida, existindo uma existência espiritual, pelo tempo da meditação. Porque depois do tempo da meditação, você vai abrir os olhos para a criatura novamente, para a criação novamente, para o personagem novamente, e vai continuar interpretando o personagem, porque isso vai terminar só quando você morrer. Isso vai terminar no corpo sem acontecer nada até seus 90, 100 anos. Ok, gente? Mas esse tempo de 100 anos, esse tempo daqui para frente, você vai poder continuar a entrar dentro de você, sempre que você quiser e sempre que você puder, para uma meditação focada. Então, se você quer voltar-se para dentro, estar nesse ambiente, você precisa focar aí. Você precisa meditar, não de olhos, sabe, não sentado num lugar, fechar os olhos. E você até pode fazer isso, mas
Você tem lugares para fazer isso, horas para fazer isso. Porque você fora de olhos abertos, vivendo nesse mundo, depois de ter se conhecido, depois de ter experimentado quem é você, o que você é, você pode continuar sendo o ator. Interpretando o papel. Mas aí você vai ter consciência que está interpretando o papel. Você vai ser o ator, se divertindo na peça. Você vai ser o ator que se diverte, que curte, que olha para cenas feitas, que foram feitas, que estão sendo feitas e que no roteiro diz que você fará. E você pode entender que está no meio de um filme, que está no meio de uma execução de um teatro, de uma peça, de uma obra-prima do Criador, onde você é um dos personagens, mas o que você é o mesmo nível de ator dos personagens diferentes dessa peça. Não importa se esse personagem é um dragão, não importa se esse personagem é o príncipe, não importa se esse personagem é o pai do príncipe, não importa se esse personagem é o filho do príncipe, não importa se esse personagem é o cavalo, o cachorro, não importa se esse personagem é o pássaro, não importa se esse personagem é o peixe, não importa qual personagem seja. O ator tem o mesmo nível. Não é porque você está interpretando um peixe que você é um ator menos de qualidade, menos profissional do que aquele que está interpretando o príncipe, ou aquele que está interpretando o vilão. Não. Os atores nesse teatro, os atores nessa peça da vida, todos eles são espírito e luz. Todos eles são imortais. Todos eles são o Filho de Deus interpretando um personagem. Todos nós somos, em verdade, filhos de Deus de fato. Todos nós somos imortais por natureza. Essa experiência, gente, todo mestre ofereceu no seu tempo de personagem. Quando Jesus interpretou o personagem, quando o verbo se fez carne, ou seja, quando o verbo pegou aquele personagem de Cristo, de Jesus, esse personagem tocou as pessoas e ofereceu às pessoas: olha, eu tenho uma experiência a dar. E quando ele começou a dar a mensagem, ele foi morto exatamente por isso. Pelas pessoas que não quiseram, e ele não interferiu no livre-arbítrio. E Jesus não foi o único personagem interpretado. Não foi o único personagem que interpretou durante essa obra-prima. Todos os Budas, todos os mestres de todas as religiões foram personagens usados pelo Verbo, por esse poder criador, que veio e pegou um personagem para tocar as pessoas e dizerem para elas: vocês têm uma escolha, um livre-arbítrio. E está tudo bem.
vocês escolherem qualquer um dos lados. Ok? Então, gente, meu tempo terminou de hoje. Amanhã continuaremos, ok? Amanhã falaremos um pouco mais sobre isso. Não se esqueçam, terminando essa live agora, no primeiro comentário ou no comentário que tiver, talvez vocês comentem alguma coisa, mas eu vou deixar o telefone pessoal meu. Tá? Amanhã continuaremos. Foi muito bom estar com vocês. Até amanhã. Graça e paz.